O Salmo 84 é um cântico que expressa o desejo profundo do salmista pela presença de Deus em sua vida e alegria em estar em sua casa. O capítulo começa com o salmista descrevendo quão amável é o lugar onde Deus habita e o quão grande é o seu desejo de estar ali. Ele diz que a sua alma anela, e até desfalece, pelos atos do Senhor, que o seu coração e a sua carne clamam pelo Deus vivo. Ele compara a si mesmo com um pardal que encontrou um lar e uma andorinha que fez um ninho para os seus filhotes, perto do altar de Deus. Ele reconhece que é bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que habita na casa de Deus e que o louva continuamente. O que podemos aprender com esse salmista? Será que nós temos esse mesmo anseio pela presença de Deus em nossa vida? Será que nós valorizamos a sua casa, a igreja, como um lugar de comunhão, adoração e serviço? Será que nós reconhecemos as bênçãos de estar perto de Deus e de sermos chamados de seus filhos? Muitas vezes, nós podemos nos distrair com as coisas deste mundo e perder o foco do que realmente importa, nos acomodar com uma vida cristã morna e superficial, sem buscar um relacionamento íntimo e profundo com Deus, nos afastar da sua casa, da sua família, e nos isolarmos em nossos próprios interesses e problemas. Nos esquecer de que fomos criados para a sua glória e que o nosso propósito é refletir a sua imagem e semelhança. Mas Deus não quer que vivamos assim. Ele quer que tenhamos um coração apaixonado por Ele, que anseia pela sua presença, que se alegre em estar na sua casa, que o louve em todo o tempo, que o sirva com alegria, que o busca com sinceridade, que o obedece com fidelidade, que o ama com todo o nosso ser. Como podemos desenvolver esse anseio pela casa de Deus? Como podemos cultivar esse amor por Ele? O salmista nos dá algumas pistas no restante do salmo. Ele nos mostra que precisamos encontrar força em Deus. Ele diz que é bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ele reconhece que a sua vida depende de Deus, que é a sua fonte de poder, de sabedoria, de graça, de paz. Ele sabe que sem Deus ele nada pode fazer, mas que com Deus ele pode superar todas as dificuldades. Ele confia que Deus está no controle de tudo e que tem um plano para a sua vida. Ele se entrega nas mãos de Deus e se deixa guiar por Ele. Precisamos ser peregrinos de coração. Ele diz que é bem-aventurado o homem que é peregrino de coração, que passa pelo vale de Baca, fazendo dele uma fonte, e que vai de força em força, até que se apresente a Deus em Sião. Ele sabe que a sua vida neste mundo é passageira, que ele é um estrangeiro, um cidadão do céu. Ele sabe que enfrentará lutas, provações, sofrimentos, mas que não desanimará, pois sabe que Deus está com ele e que o fará vitorioso. Ele sabe que o seu destino final é a glória, onde verá a face de Deus e o adorará para sempre. Precisamos orar a Deus. Ele diz que ora a Deus, pedindo que Ele escute a sua oração, que incline os ouvidos, que olhe para Ele com bondade, que o proteja como um escudo, que o trate como um ungido. Ele sabe que a oração é um meio de comunicação com Deus, de expressar a sua fé, a sua gratidão, a sua adoração, a sua súplica, a sua confissão, a sua intercessão. Ele sabe que Deus é fiel, que ouve e responde às suas orações, que cuida dele com amor, que o capacita com unção. Precisamos preferir a Deus. Ele diz que prefere um dia nos atos de Deus do que 1000 noutro lugar, que prefere ficar à porta da casa de Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Ele sabe que Deus é o seu maior bem, o seu maior tesouro, o seu maior prazer. Ele sabe que nada neste mundo pode se comparar com a beleza, a bondade, a grandeza de Deus. Ele sabe que Deus é o seu sol e o seu escudo, que lhe concede favor e honra, que não lhe recusa nenhum bem. Precisamos confiar em Deus. Ele diz que é bem-aventurado o homem que em Deus põe a sua confiança. Ele sabe que Deus é digno de toda a confiança, que é verdadeiro, justo, santo, imutável, eterno. Ele sabe que Deus cumpre as suas promessas, que não falha, que não mente, que não muda. Ele sabe que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, a sua esperança. Que possamos, então, seguir o exemplo desse salmista e ter um anseio pela casa de Deus, um anseio pela sua presença, um anseio pelo seu amor. Que possamos encontrar força em Deus, ser peregrinos de coração, orar a Deus, preferir a Deus e confiar em Deus. Que possamos ser felizes, pois Ele é a nossa felicidade. Em nome de Jesus, amém.